Olá, eu sou a Bruna Teixeira e está começando mais um Bola no Cofre. Dolarizar ou perder dinheiro? Eu vou falar com vocês hoje quais são as principais práticas para a gente acessar o mercado internacional de investimentos e desmistificar muito daquilo de que só investe no exterior quem tem muito dinheiro. Vocês sabiam que o Brasil ele representa 3% do globo de investimentos mundial? Isso significa que 97% dos ativos estão espalhados mundialmente. E se você hoje está refém do Brasil, saiba que você está perdendo grandes oportunidades. Eu fiz uma análise, até para conseguir trazer para vocês aqui com mais embasamento e mais detalhes, e a gente pôde observar que numa janela de 10 anos, o dólar ele teve uma valorização muito significativa, principalmente porque nesse período de 10 anos nós tivemos uma pandemia, e o dólar ele se beneficia em momentos de crise. O que acontece nesses períodos? Quando as pessoas estão sofrendo ali no mercado tradicional de investimento, o dólar ele serve como uma proteção para as carteiras. Então é extremamente importante vocês saberem que desde 1994, quando começou o Plano Real no Brasil, o real desvalorizou frente ao dólar 82%. Isso significa que R$ 100 lá em 1994, hoje eles equivalem a R$ 18. Então é importante que vocês tenham esse entendimento de que, além de estar investindo em país de moeda forte, diversificando globalmente o risco dos investimentos, ainda existe um fator muito importante, que é quanto vale o investimento em dólar versus o que realmente vale o investimento no Brasil. Por mais que nós tenhamos uma economia onde risco-retorno é muito parecido, é um país emergente onde nós já estamos com uma taxa básica da economia próxima a 15%, quando você olha o retorno dos investimentos e principalmente a evolução, a valorização que o dólar teve nesse período todo, não há país emergente com taxas de 2 dígitos que bate essa rentabilidade. Então hoje a gente vai falar muito a respeito de como acessar esse mercado e principalmente quais escolhas que a gente pode fazer. Por que a gente considera o dólar uma moeda forte? Não é simplesmente porque a gente está falando dos Estados Unidos, não, muito pelo contrário. Mas o dólar ele é tido hoje como a maior reserva dos bancos centrais, então isso faz com que seja uma moeda que tem muita estabilidade econômica, é uma moeda globalmente utilizada, então em todos os lugares do globo você vai conseguir fazer as transações ali com o dólar, não necessariamente apenas com a moeda do país específico. E além de tudo isso, é um refúgio em momentos de crise. Então, como eu disse inicialmente, em períodos de instabilidade, como pandemia, como a crise de 2008 que os Estados Unidos sofreu, o dólar ele não se desvalorizou, ele serve de fato como uma proteção para os investidores. E outro ponto super importante, o dólar ele se consolidou durante muitos períodos, então ele passou por vários períodos de crise, por vários períodos de instabilidade para chegar hoje ao patamar em que está. Hoje praticamente para a gente comprar $1, a gente precisa de R$ 5,80. Então é importante entender que ter uma carteira diversificada também requer olhar para o mercado internacional. E vocês devem estar se perguntando, né, Bruna, qual o melhor momento para comprar dólar? Qual o melhor momento para internacionalizar o meu patrimônio? O melhor momento é ontem, porque se você deixar para amanhã, você já perdeu muita oportunidade. Então, é sempre olhar o que ele traz de benefício para o portfólio, olhar a maneira que você vai utilizar essa reserva e saber que a reserva internacional, a reserva que você vai destinar para ativos de renda fixa, de renda variável também lá fora, é a parte que você vai demorar mais para acessar no seu patrimônio. Então, hoje, se você já tem uma carteira diversificada, mas dentro dessa diversificação falta a parte global, é importante você saber que até 15% do seu patrimônio é interessante que você direcione para esse mercado, mas sabendo que é o último dinheiro que você vai acessar. É praticamente aquela reserva de aposentadoria que a gente fala aqui no Brasil, que de todas as classes de ativos é a última que você vai acessar, a reserva cambial também. Porque no tempo, aqui tende a entregar um retorno muito parecido com a renda variável aqui no Brasil, e muitas vezes até melhor. Outro ponto importante que a gente pode falar é o seguinte: hoje, quando a gente fala do mercado brasileiro versus o mercado internacional, o mercado de renda variável, mais
precisamente aqui, nós estamos falando de um mercado internacional onde nós temos mais de 4.000 ações em negociação. Grande parte dessas ações são de empresas que a gente conhece, Amazon, Apple, grandes empresas que entregam bons resultados, empresas de tech, na grande maioria. E aqui na Bolsa Brasileira, na B3, nós temos bem menos ativos. Hoje nós estamos no índice Bovespa ali, aproximadamente 84 ações sendo negociadas. E na Bolsa como um todo, 400 ações. Então, a gente precisa explorar mais o que o mercado internacional tem para nos entregar. E quais são as classes de ativos que a gente consegue comprar lá fora? As classes são muito parecidas com as que a gente compra aqui no Brasil. Então, eu estou falando de renda fixa, renda variável, fundos imobiliários. Então, a gente pode acessar ali toda a parte do Tesouro Americano, que são risco soberano, assim como nós temos aqui no Brasil o Tesouro Direto, funciona muito parecido. Nós temos os vencimentos mais curtos, de médio prazo, de longo prazo, e a gente pode fazer ali uma diversificação por taxa, diversificação por estratégia dentro da nossa carteira. As ações, nós temos um leque de infinitas possibilidades, é um leque robusto com mais de 4.000 ações, que a gente pode receber o direcionamento da pessoa que nos ajuda na estruturação da carteira, assim como eu faço com os meus clientes, e ir direcionando e recomendando, principalmente de acordo com o que aquele mercado tem para entregar para a gente, que é um cenário de alta, que é um cenário de bons cupons, de bons dividendos. E aí, a gente falando em dividendos, a gente entra para a parte do real estate, que é justamente a parte dos fundos imobiliários. Lá fora, a gente também tem esse mercado. E a gente tem toda a classe de fundos. Então, da mesma maneira que a gente opera o mercado nacional, a gente opera o mercado internacional. E a gente costuma falar que é o mercado onshore, mercado brasileiro, e o mercado offshore, o mercado internacional. Então, é importante que vocês olhem para esses mercados como um leque de possibilidades, tá? E não somente falando, né, a título de retorno financeiro, mas a título de proteção. Quando a gente olha, e nós falamos inicialmente, que o Brasil ele compõe 3% do globo mundial de investimentos, existe muito mercado que a gente não está acessando, bons cupons que a gente poderia estar recebendo e nós não estamos, e toda aquela parte da diversificação global da carteira, de diversificação de estratégia da carteira. Hoje, quem investe só no Brasil, além do risco de crédito que está totalmente aumentado nesse período, nós estamos falando de risco Brasil. Então, a gente precisa diversificar isso, a gente precisa olhar para outros setores. E como que a gente pode fazer isso, né? Qual o tipo de estratégia que a gente pode adotar e qual o tipo de acesso que a gente vai ter a esse mercado? Hoje, no Brasil, existem várias corretoras que têm dentro delas o acesso direto à estrutura de investimento internacional. Nós temos a Avenue, que foi uma das primeiras a trazer essa roupagem para o Brasil, onde a gente pode acessar ali todo o mercado de renda variável, alguns fundos, mercado de renda fixa também, e eles trazem uma flexibilidade em relação ao spread, ao custo que se tem para fazer esse tipo de operação. E nós temos a plataforma da XP também, que além de permitir que você faça todas as alocações, que você faça o câmbio no mesmo momento, que você faça a alocação, ele te beneficia com várias estratégias de carteira, com várias estratégias de alocação. E outra coisa, você acessa tudo no mesmo aplicativo. Então, você vai observar a conta investimento, a conta digital e a conta internacional no mesmo app. Isso facilita muito, além de você conseguir acompanhar ali em tempo real como que está caminhando a tua estratégia e fazer o preço médio no câmbio, que a gente gosta bastante. O que eu quero dizer para vocês, além de tudo isso, é o seguinte: quando a gente olha, né, para estruturas, qual o melhor momento para comprar o dólar, qual a melhor estrutura que eu vou trazer para minha carteira, o que eu posso, não quero ficar acompanhando o mercado, não quero uma corretora, o que eu posso fazer? Você pode comprar dólar. Comprar dólar hoje também é uma estratégia de diversificação. Porque quando você compra o papel moeda, você comprou e ele vai estar ali carregando a volatilidade, a variação de preço dia a dia que existe. Só que se você comprou o dólar num momento em que ele estava ali a R$ 4,97, R$ 5,00 e o dólar passou de R$ 6,00, você já teve um ganho significativo. Se você faz esse tipo de reserva, se você tem dólar em casa, justamente para momentos em que você precisa fazer uma viagem, você não quer comprar papel moeda no preço atual, você sabe que já houve uma valorização, porque o dólar, o histórico dele, é só de alta, é só de subida.
né? Então, apesar de falarem muito a respeito de recessão, dependendo do, né, agora a gente está com o presidente Trump lá, com a questão das tarifas, então já gera um pouco mais de risco, mas ainda assim, o dólar, ele nunca será uma moeda desvalorizada frente às demais, assim como, principalmente, o real, ele ficou. Hoje, para que a gente consiga comprar $1, a gente tem que investir praticamente R$ 6. Então, vale muito a pena a gente observar e vale muito a pena a gente olhar para esse caminho. Pontos importantes para que a gente olhe para o mercado global também é principalmente a eficiência que esse tipo de alocação traz para a carteira. Quando você observa o portfólio dos clientes que tem investimento em dólar e o portfólio dos clientes que não tem aplicação em dólar, fundo cambial ou até mesmo uma carteira diversificada lá fora, a gente consegue observar que em momentos em que o S&P, em momentos que o dólar ele entregou uma alta rentabilidade para os investidores, o cliente que tinha esses 15% ou até menos direcionado lá fora, ele teve uma rentabilidade muito superior do portfólio como um todo. Por quê? Ele carregou 23% de rentabilidade. Em períodos em que a renda fixa no Brasil, ela ficou ali 12%, 13%. Ela ficou muito aquém dos demais mercados. Por isso que é muito importante direcionar o recurso lá fora, saber qual a plataforma que você vai usar para investir e monitorar. Porque se você não tem uma pessoa, uma gestão, um banker, um assessor, um gerente que vai te munindo de informações, em alguns momentos você vai perder o momento de comprar o ativo, o momento de fazer o carrego daquele papel internacional, que a gente também consegue passar toda essa orientação. Então, escolha muito bem a sua plataforma para que você não perca oportunidades e, principalmente, tenha uma carteira que vai entregar para você o melhor do que existe no Brasil e fora do Brasil também, em termos de estratégia e rentabilidade. Agora que você sabe que o mercado internacional não é só para milionários, o que você acha de começar as suas escolhas e começar a estruturar o seu portfólio lá fora? Se você tiver alguma dificuldade, se você precisar de algum apoio, de alguma orientação, de fato, de alguma estratégia, me chame para um café que vai ser um prazer combinar com você como que a gente pode dolarizar parte do seu patrimônio, do seu portfólio. Obrigada, pessoal, por mais um episódio juntos. Sigam as redes sociais do Bola no Cofre. Nós estamos no YouTube, Facebook, Spotify, TikTok e Instagram. Compartilhe o conteúdo com seus amigos e familiares. Este episódio foi gravado no Estúdio Blick com o Lucas Cupa, editado e curado por Eric Almeida e as artes das redes sociais são de Camila Gama. Até a próxima!